Estamos percebendo que Israel chega na terra prometida. Agora Israel atravessa o Rio Jordão e eles então adentram a terra da promessa. Eles chegam naquele local onde o Senhor prometeu para eles que eles entrariam com mão poderosa do próprio Deus, eles entrariam com vitória, ainda que nós presenciamos, não todas, mas várias situações, pelo menos que eu considerei importantes das minhas leituras, das minhas considerações, vários momentos em que Deus trabalhou na vida daquele povo, momentos que a gente olha, lê a palavra e fala: como pode esse povo fazer isso? E a gente nunca vai se cansar de fazer isso, falar, ou de abismar-se da maneira como o povo de Israel muitas vezes respondia às bênçãos de Deus, ou respondia negativamente às bênçãos, aos milagres que o Senhor realizava na vida daquele povo. Mas, enfim, apesar de todos esses altos e baixos, o povo então chega à terra prometida. E todo esse tempo, irmãos, qual seria a ideia? A ideia é de comparar essa jornada que o povo de Israel estava empreendendo com a nossa própria jornada que estamos também empreendendo nesta terra. Desde o momento em que somos chamados, nós estamos caminhando pelo deserto desta vida, enfrentando situações difíceis, situações de fraquezas, situações de bênçãos, de vitórias que o Senhor mesmo nos concede. Estamos experimentando toda a direção do Senhor na nossa vida, almejando o quê? Almejando a vida eterna. E estou falando do povo de Deus, estou falando de Israel, estou falando da igreja. Salientando o fato, é claro, de que Israel não é a igreja, e a igreja não é Israel do passado. Israel é Israel e igreja é igreja, né? Cada coisa tem ali a sua história e a sua maneira de Deus tratar, mas o fato é que há um Deus só, e este Deus é o Deus que chama o seu povo e os conduz em triunfo, apesar dos seus pecados, os conduz em triunfo até o seu futuro, até a sua terra prometida. Da mesma forma é a igreja. Nós um dia fomos chamados, não quando nascemos, porque quando nascemos, nascemos em pecado. Quando nascemos, nascemos separados de Deus. Quando nascemos, nós nascemos simplesmente como alguém que sem esperança, sem Deus nesse mundo. Mas no momento em que o Senhor nos chama, no momento em que o Senhor abre os nossos olhos para a verdade do Evangelho, então nós começamos a empreender a nossa jornada aqui nesta terra rumo a Canaã celestial, a terra prometida. E eles chegaram aqui nesse destino tão esperado por eles mesmos. Quero ler com os irmãos, portanto, alguns versículos que vão falar-nos a respeito deste último episódio, desta última circunstância aqui, que me chamou a atenção, e me chama a atenção. Imagino que para você também já deve ter chamado a atenção quando você faz a leitura desse texto, ou seja, dessa experiência da entrada desse povo na terra prometida. No capítulo 4, do verso 1 ao verso 3 e do versículo 21 ao 24, nós temos ali a narração de algo singular e interessante. Josué, capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Versículo 21 ao 24. E disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: O que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho,
ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, ó Pai, mais uma vez pela tua palavra. Ensina-nos mediante a ação do teu Santo Espírito em nossos corações. Fala-nos, ó Deus, fala aos nossos corações, fala à nossa mente, todas as verdades que o Senhor mesmo quer nos revelar. Não olhe para as nossas falhas, fraquezas e pecados, mas oramos em nome de Cristo Jesus, que o Senhor, apesar dos nossos erros e limitações, o Senhor possa estar trabalhando, transformando-nos a cada dia mais para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Interessante, eles passam o Rio Jordão e a orientação de Deus é: volta lá, escolhe um homem de cada tribo, são 12 tribos, 12 homens, e cada um pega uma pedra do meio do Rio Jordão e vocês peguem essas pedras e levem essas pedras até o acampamento aonde vocês ficarão. E esse acampamento está lá no versículo 19. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou a Josué em coluna em Gilgal. Ou seja, esses homens pegaram estas pedras, e não é pedrinha 1, pedrinha 2, não. Essas pedras eram pedras as maiores que eles podiam carregar. Quando nós ouvimos de apedrejamento, na verdade, no passado, quando a mulher aquela ia ser apedrejada, né? E Jesus diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí então todos jogaram as suas pedras. Quando acontecia esses apedrejamentos, não era uma questão de pegar uma pedra pequena que cabe na mão para jogar. Eles faziam competições até. Quem pega a maior pedra para jogar? E aí? Imagine que não eram esses apedrejamentos, né? Você vendo aquelas pedras chegando aí em você e te machucando, quebrando uma costela, quebrando um braço, batendo no rosto. Eu falo isso apenas para mostrar e ilustrar o fato de que aqueles homens não estavam pegando pedrinhas fáceis de carregar, eram pedras que eles tinham que carregar no ombro, né? E assim então eles iriam levando essas pedras até o próximo acampamento, onde eles iriam ficar à noite. No versículo 5 fica aí a orientação com relação a isso. Um de cada tribo disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao rio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Ou seja, para levantar no ombro uma pedra, porque não era uma pedra fácil de carregar. Não era tarefa fácil, eles tinham que caminhar alguns quilômetros até chegar em Gilgal, aonde eles iriam passar a noite. Nós carregamos muitas pedras na nossa vida, na nossa labuta diária, na nossa jornada aqui. Há muitas pedras que nós carregamos. Agora, a grande pergunta é: por que você está carregando essas pedras? Por que eu estou carregando essas pedras? Conta-se uma história de um repórter, quando a Catedral de São Pedro foi construída lá na Itália. Esse repórter foi fazer uma reportagem ali, foi fazer uma matéria com relação à construção daquela catedral. E ele chegou ali e percebeu que tinha vários homens fazendo o mesmo trabalho, realizando a mesma tarefa. E ele chamou a atenção e ele foi fazer uma reportagem com esses operários, né? E ele chegou para o primeiro e perguntou: escuta, o que você está fazendo? E ele olha para o repórter e diz: eu estou carregando a pedra, você não está vendo? Pergunta boa essa. Se eu estou carregando a pedra, você pergunta o que eu estou fazendo. Eu estou carregando a pedra. É uma resposta, né? É uma resposta. Mas ele chega para um segundo e pergunta: o que você está fazendo? Ele olha para o repórter e diz: eu estou ganhando o sustento da minha família. Uma perspectiva um pouco melhor. Ele não está preso apenas ao momento. Talvez aquele primeiro não via a hora de dar 5 horas para ele pegar e ir embora, né?
Mas aquele segundo está entendendo que aquele trabalho vai gerar para ele a condição de sustentar a sua família. Não é uma preocupação simplesmente com o trabalho em si, com a hora que está passando, não. Esse trabalho é um trabalho que vai me dar condições de levar o pão para a minha casa. Mas ele vai para o terceiro. E ele pergunta para o terceiro: o que você está fazendo? E ele responde com todo orgulho: eu estou ajudando a construir a Catedral de São Pedro. Uma perspectiva, né? Uma perspectiva muito melhor a respeito daquilo que fazemos. Os três estavam carregando pedras, mas por que eles estavam fazendo? Um estava só porque estava fechado como um carregador de pedra, outro porque sabia que tinha que levar a comida para casa, que é de valor, né? E outro, a perspectiva dele, a ideia, o objetivo dele é fazer parte de algo muito maior do que ele mesmo ou do que a sua própria família, do que a sua própria existência, porque ele sabia que aquilo que ele estava ajudando a construir seria um monumento que ficaria para outras gerações. Carregamos pedras, você e eu. Amanhã você vai levantar, você vai ter que carregar pedras. Eu não sei qual é a sua pedra, qual é a luta, qual é a dificuldade, como é que está o seu trabalho, como é que está o seu dia a dia. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como é que está as suas questões interiores, pessoais, mas você vai ter que carregar. Paulo vai falar aos Gálatas: levai as cargas uns dos outros, né? Mas cada um levará o seu próprio fardo. Paulo fala aos Gálatas: levai as cargas uns dos outros. É claro que quando tem coisas que estão acima da nossa capacidade, tem situações que nós precisamos do apoio um do outro, de uma conversa, de uma oração, de um ombro amigo. Ótimo, vamos fazer. Mas Paulo vai continuar dizendo: mas cada um levará o seu próprio fardo. Existem fardos, existem pedras que é você que tem que carregar, que sou eu que tenho que carregar. E a grande questão é, e eu não estou falando de pecados, eu estou falando de lutas do dia a dia, estou falando de exatamente da situação normal e natural da vida. Essas situações, elas acontecem, elas vêm para nós, porque somos seres humanos. Ainda que em pecado estamos e ainda que confiemos em Deus, nós vivemos num estado de naturalidade. E enquanto vivemos nesse estado, é normal que a enfermidade nos acometa, é normal que os infortúnios caiam sobre nós, é natural que as dúvidas apareçam, é natural que os erros sejam cometidos. E são pedras que temos que carregar. Não dá para nós fugirmos disso. Mas no versículo 24, versículo 21, tá? Quando no futuro os vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam estas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em secas de Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. É claro que aqui estamos comparando esta jornada com a nossa jornada ao chegarmos na Canaã Celestial. Mas aqui o Senhor está orientando o povo de Israel a pegar essas pedras e fazer um monte, fazer ali um altar, para que os filhos daqueles homens, quando porventura eles viessem a se esquecer, ou eu não sei o que aconteceu, a gente passou, era meio bebê, eu era meio criança, eu não estava muito bem lembrado, eu só sei que tinha um monte de água do lado de cá, um monte de água do lado de cá. Você lembra disso? Eu não sei, também não estou lembrando muito bem, vou perguntar para o meu pai, não é? Pai, o que são essas pedras? Lembra quando nós passamos? Talvez você era pequeno, talvez você não se lembre bem, talvez você era bebê, mas essas pedras dizem respeito ao fato de que um dia Deus abriu o Rio Jordão e nós passamos por esse rio com o pé enxuto, assim como foi lá no Mar Vermelho também. Essas pedras aqui são testemunho de que isso aconteceu. E o Senhor estava interessado em fazer com que a geração próxima do povo de Israel se lembrasse disso.
Irmãos, aquilo que estamos fazendo hoje vai ecoar no coração dos nossos filhos. As pedras que estamos carregando, as lutas que estamos travando, elas estão calando no coração dos nossos filhos. Agora, a grande questão, a grande pergunta vem a que eu fiz há pouco. Por que estamos carregando essas coisas? Percebam no versículo 24: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Qual que é o propósito disso? Para que todas as nações, para que todos os povos da terra saibam, conheçam, experimentem que a mão do Senhor é forte, e que esse povo, essas pessoas que vejam as pedras que nós carregamos, possam crer e temer no Senhor durante todos os dias da sua vida. Não é só os nossos filhos, eu quero estender a ideia além. É claro que começa em nossa casa, né? Não tem como. É claro que começa em nossa casa. Mas o propósito é este. Não é somente para a família, não é somente para os meus filhos, mas para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Ou seja, o que nós estamos fazendo, as pedras que estamos carregando, o trabalho no qual nós estamos envolvidos, as lágrimas e o suor que estamos derramando, quem sabe por que não até mesmo sangue que estamos derramando nesta terra. Por que estamos fazendo? Tão somente para deixar os nossos filhos bem? Tão somente para deixar uma boa poupança? Tão somente para deixá-los bem financeiramente? Tão somente para fazer com que eles possam olhar, olha, meu pai foi, mas eu tenho uma grande lembrança e ele me deixou aqui uma boa herança legal, agora vamos fazer churrasco e tomar uma cervejada, lembrar minha mãe do meu pai, tomar uma cervejada, uma balada. Se os meus filhos e as minhas filhas não tiverem nada para comer, mas eles aprenderem comigo que o Senhor é forte, que seja glorificado o nome do Senhor, e eu sei que eu cumpri o meu, eu sei que eu fiz aquilo para o qual eu fui chamado, que é ser pai. E ser pai não é dar uma boa vida, porque ninguém tem boa vida nessa terra. Todos vão ter que carregar pedras. É claro que a gente pode aliviar, né? A gente pode dar uma ajuda para os nossos filhos, né? Dando uma coisa ou outra, mas quando essa coisa se torna a coisa mais importante para a nossa vida, nós estamos fugindo do objetivo principal. Porque os nossos filhos, sabe onde eles estão? Ainda que estejam na minha casa. Sabe onde eles estão? Onde estão os nossos filhos? Entre todos os povos. Versículo 24: para que todos os povos, se eu sou convertido, se eu conheço ao Senhor, mas o meu filho não, apesar de ele estar dentro da minha casa, ele não pertence à igreja. Ele pode até vir à igreja, ele pode até participar da vida da igreja, mas se ele ainda não se converteu, ele pertence ainda a esse todos os povos. Por isso que eu não me limito apenas à família. E vejo que a ideia aqui não é se limitar apenas à família, mas para que todos os povos, começando pela minha casa, conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Portanto, carregar essas pedras, o nosso carregar pedras, tirar do meio do rio ali, do meio de um milagre, pegar aquela história, pegar aquela experiência e colocar aqui, olha meu filho, olha o que Deus fez por nós. Olha como Deus, não foi a minha mão, não é a mão do seu pai, da sua mãe, não é a minha inteligência, não é o meu diploma, mas foi a mão do Senhor quem fez isso. Se os nossos filhos entenderem isso, nós fizemos tudo o que tínhamos para fazer. Portanto, testemunhar a todos, inclusive para os da nossa própria casa, é a nossa missão. Como igreja que somos, independente de ser pai, mãe, amigo, irmão, se você pertence a Cristo, qualquer outra pessoa que ainda não reconheceu a Cristo como Senhor da sua vida, ainda pertence aos gentios. E você precisa testemunhar. E percebam, lá em Atos capítulo 1, versículo 8,
Atos 1:8. Perceba, irmãos, a correlação que existe entre essas palavras e estas ideias. Todos nós conhecemos esse texto, é claro, pelo menos a maioria de nós conhecemos. Se não conhecemos de cor, já passamos por ele, já ouvimos, não é? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, onde vai começar esse testemunhar? Por que você está carregando pedra? Somente para você ter uma boa vida, financeiramente falando, moralmente falando, socialmente falando? Ou para testemunhar que Deus, que o Senhor é Deus? Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, e que esta mão do Senhor é forte. Quando eles viram, ou quando aqueles filhos, ou quando as próximas gerações vissem aquele monte de pedras, eles iam entender e se lembrar: meu pai falou, meu avô falou, nosso Deus é forte. Irmãos, eu vou perguntar para os irmãos: o que é que precisa de mais força, humanamente falando, naturalmente falando? Você dividir um rio em dois? Ou você converter uma pessoa? Para nós as duas coisas são impossíveis, né? Mas o homem consegue. Faz um dique ali, faz uma represa aqui, né? Com um pouquinho mais de tempo, pega umas madeiras, uns negócios, pega uns pregos, né? E consegue dividir o rio. Você já conseguiu transformar o coração de alguém? Por mais que você pegue a água do coração, faça uma cirurgia, coloque umas rosinhas ali, coloque um pinguinho de alguma coisa boa, né, de um suco de cupuaçu naquele coração, tá? Não vai adiantar. Se não for o poder do Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, para falar desse poder do amor de Deus, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma pessoa que vem a Cristo, ele não vem por causa do nosso muito falar. Ele não vem a Cristo, ele não vem ao entendimento do Evangelho pela nossa persuasão, pela nossa simpatia ou pelas programações interessantes que nós possamos ter na igreja. Ele vem a Cristo pelo poder do Espírito Santo. E começa onde? Em Jerusalém. Qual é a sua Jerusalém? Qual é a minha Jerusalém? A minha casa, os meus filhos. Em Samaria, os meus vizinhos. Em toda a Judéia, a minha cidade. E vai até os confins da terra. Para que as pessoas que me cercam possam perceber que não sou eu, mas foi a mão do Senhor que fez aquilo. Foi a mão do Senhor que transformou aquele coração. As pedras que nós carregamos, as lutas que temos, os dissabores, os labores que nós enfrentamos no nosso dia a dia, devem servir para mostrar que a mão do Senhor é poderosa. E quantas vezes nós enfrentamos situações no nosso dia a dia que nós dizemos: eu não vou dar conta. Mas percebemos, o Senhor me fez passar. Que momento maravilhoso para nós testemunharmos do amor de Cristo, testemunharmos da graça do Senhor aos nossos filhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, e eles perceberem que em Cristo nós somos felizes, alegres, contentes, apesar de todas as questões que possam nos cercar. Mas o poder que está sobre mim é o poder do Espírito Santo para falar de Cristo. Eu não estou falando só de evangelismo, eu estou falando de alegria em Cristo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas aonde nós estivermos. Eu não estou falando de ministério de missões, eu não estou falando de ministério de evangelismo, eu estou falando de uma vida que vive um contentamento em Cristo Jesus, e por isso testemunha, e por isso fala.
Por isso eu falo do Senhor. Sabe? Certa vez, o Senhor Jesus foi ver Lázaro. E muitas pessoas foram ver Jesus. Mas eles foram ver Jesus não por causa de Jesus, mas por causa de Lázaro. João capítulo 12. João capítulo 12. Verso 9 a 11. Soube numerosa multidão de judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, aquele ressuscitara dentre os mortos. Aí vai dizer, fica fácil, hein? Se a gente também ressuscitar as pessoas, né? Tivesse o poder de ressuscitar pessoas, as pessoas iriam vir, né? Ia chover de gente para ver ali, né? O ressuscitado e aquele que ressuscitou, né? Mas o texto segue. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, ou seja, por causa de Lázaro, voltavam a crer em Jesus. Não é só pela ressurreição, não é só pelo fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro, mas é pela vida de Lázaro. Porque Lázaro poderia ter sido ressuscitado por Cristo e voltar a viver absolutamente. Jesus me curou, me restaurou, beleza? Tá, mas vamos lá, vamos para a noitada. Quanto agora eu estou bem de novo. Quem iria seguir Jesus por causa de mim? Mas Jesus, com certeza, sugere-se a ideia de que Lázaro estava vivendo uma vida piedosa, por conta de tudo que Jesus fez na sua vida. E por causa de Lázaro, muitas pessoas criam em Jesus. Não somente pelo milagre em si, mas pelo testemunho que Lázaro dava com a sua vida. Você tem certeza da vida eterna? Você tem certeza? Eu tenho. Nós temos certeza de que fomos transformados por Cristo? Essa é uma pergunta chocante, eu sei, mas é necessário que nós façamos. Quantas pessoas estão vindo a Cristo por nossa causa? Quantas pessoas estão vindo a Cristo porque um dia nós fomos ressuscitados também em Cristo Jesus? Portanto, as pedras que carregamos devem servir para que todos os povos da terra, como diz o versículo 24, conheçam que a mão do Senhor é forte. Não foi eu que fiz isso. Não sou eu que sou capaz, perdão, de me transformar, mas é a mão, o poder do Senhor que fez isso. E não somente para que creiam e conheçam, mas para que temam ao Senhor. Para que temam ao Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor é clara quando diz que temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isto é uma coisa que o Senhor sempre buscou colocar na vida do seu povo. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2, o Senhor sempre quis inculcar isso na mente do povo de Israel. Deuteronômio 6, 2 vai dizer, vamos ler a partir do versículo 1, Deuteronômio capítulo 6, verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Versículo 2, ele volta então dizendo, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os teus mandamentos e estatutos, tu e teu filho, e o filho de teu filho. Por que o Senhor faz isso? Porque o Senhor sabe que de geração em geração, aquelas mesmas tradições que nós guardávamos, aquelas mesmas verdades que nós apreciávamos e fomos ensinados a guardá-las e preservá-las e obedecê-las, possivelmente os nossos filhos não o farão mais. Eu não estou falando de
de costumes, né? Às vezes havia alguns costumes realmente um pouco complicados, né? Por exemplo, vamos falar de machismo, né? Vamos falar desta posição homem e mulher, que muitas vezes foi distorcida na sociedade, que o homem manda e a mulher obedece. Não são esses tipos de costume, coisa tipo homem não chora, né? Na verdade são verdades que a palavra nunca ensinou, né? São verdades, entre aspas, que o mundo ensina e que acaba que muitas vezes a igreja acaba absorvendo essas coisas que nem verdade são. Mas a palavra do Senhor sim fala da mulher submissa, mas entende essa submissão através do próprio morrer do marido, como já falamos sobre isso, tá? Então naturalmente a mulher será submissa. A questão de criação de filhos, né? Poderíamos ver também certos exageros no passado. O problema é que hoje a gente está vendo aí uma educação positiva, pode ser? Educação positiva, onde não se pode mais disciplinar filhos com a vara. A Bíblia é clara, né? Para mim a Bíblia é muito clara. Fustiga o teu filho com a vara. É bem claro isso, não há nenhum problema nessa coisa, porque a Bíblia nos ensina isso. Claro que a palavra do Senhor também vai dizer, Paulo vai dizer aos Efésios, não provoquei vossos filhos a ira, mas ensinai-os, né, no caminho do Senhor. Mas enfim, nós fomos criados com alguns princípios, alguns padrões de respeito, de consideração aos pais. Talvez alguns aqui, talvez vença pai, vença mãe. Não tem mais, né? Não tem mais. Tem ainda? Opa, se não tiver, é por mas há muito se perdeu isso, né? Há muito se perdeu em muitas famílias. Antes era normal, não era raro você ver essa pai. Hoje já isso não é mais praticado, pelo menos em grande parte da sociedade. Muito pelo contrário, a ideia de pai e mãe, a ideia de professor, a ideia de policial, a ideia de uma autoridade é alguém para a gente achincalhar, para a gente realmente desprezar, para a gente dizer que eles estão errados porque são velhos, né? Estão errados porque são, né? Ele não é jovem, então você não sabe do que você está falando. Claro que no contexto da igreja a gente espera que essas coisas, esses princípios ainda sejam mantidos. Mas enfim, o temor do Senhor, conforme as gerações vão passando, esse temor vai se esvaindo, vai se esfriando. E quando nós perdemos, as gerações seguintes vão perdendo esse temor do Senhor, é claro que eles vão perder a noção do que Deus pode fazer. E é a igreja, somos nós, que precisamos mostrar para o mundo que esse temor do Senhor, ele ainda precisa ser mantido, porque o nosso Deus que criou os céus e a terra, ele continua sendo o mesmo Deus. E aquele monte de pedras, aquele altar que estava sendo feito, é para que os seus filhos ou as próximas gerações pudessem olhar e falar: eu quero temer a esse Deus. O que você faz? As pedras que você carrega deve ser para mostrar às pessoas que estão à sua volta o temor do Senhor. Porque você faz dessa forma, porque você teme a Deus. Você não busca uma vida mais fácil, sabe por quê? Porque você teme a Deus. Você não busca simplesmente viver de qualquer forma, como agrada o seu coração, por mais que o seu coração lhe mostre coisas que talvez sejam mais prazerosas, mas você diz: eu não vou fazer, mas está todo mundo fazendo, eu não vou fazer, sabe por quê? Porque eu temo ao Senhor, eu quero te ensinar, eu quero mostrar para você que eu temo a esse Deus, e por isso eu não farei isso. Por isso eu não agirei desta forma. Por isso eu não serei conivente com o que você está fazendo. Sabe por quê? Porque eu temo ao Senhor. E se fizer isto, eu tiver que carregar uma pedra maior, ainda que seja. Porque o Senhor não vai me dar para carregar algo além daquilo que eu possa suportar. Porque com toda aprovação, Ele me dará também o livramento. Portanto, o Senhor não me dará, não dará a você qualquer coisa que você ou eu não possamos carregar ou transportar. Portanto, a pedra que temos para carregar é primeiro para mostrar para as pessoas que a mão do nosso Deus é forte, forte para transformar corações e ensinar o temor do Senhor. Porque o Deus que nós cremos, o Deus da palavra, o Deus que criou os céus e a terra, continua o mesmo Deus, e Ele pede o mesmo temor a
assim como nos tempos antigos, Ele pede nos dias de hoje. Temor esse que está sendo esquecido. Temor esse que está sendo simplesmente usado como um chacota das novas gerações. Graças a Deus, porque temos jovens aqui que ainda estão buscando o Senhor, que estão servindo ao Senhor e colocando a palavra de Deus como princípio. E oremos para que os nossos jovens permaneçam assim, sigam assim. Sabe por quê? Salmo capítulo 19. Salmo 19. O salmista, ele vai falar sobre a palavra de Deus. E ele começa no versículo 7 falando sobre a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Mas no versículo 9, ele usa uma palavra ali. É exatamente essa palavra que nós estamos tratando hoje. Que é isso que nós precisamos mostrar. As pedras que carregamos devem mostrar para as pessoas, para as nossas gerações futuras, para os nossos vizinhos, para a nossa Judeia, para a Samaria, para os confins da terra, ensinar o temor do Senhor. Que essas pessoas precisam temer o Senhor. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O que é límpido? É puro. Temer ao Senhor é algo puro. Quando nós tememos ao Senhor, não há controvérsia. Quando tememos ao Senhor, não há nenhum tipo de sujeira, de impureza. Sabe por quê? Porque em Deus não há treva nenhuma. E quando tememos a esse Deus e agimos conforme a sua palavra, não existe qualquer coisa de contrariedade. Ou dizer, olha, você fez isso errado. Olha, você... Sabe por quê? Porque eu temo ao Senhor. É claro que nós não somos perfeitos. Uma hora ou outra nós vamos manifestar essa nossa fraqueza. Mas corramos para o nosso advogado, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele nos diz confessarmos o nosso pecado, nós temos um advogado fiel e justo. E se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. É claro que nós vamos errar, e esse temor, em momentos da nossa vida, nós não vamos conseguir manifestá-lo ou exercitá-lo, mas Ele nos dá o próprio remédio, que é a confissão de pecados. Mas qual é o teu objetivo? Por que você está trabalhando duro? Por que você está acordando cedo? Por que você está dormindo tarde? Por que você está carregando essas pedras? Para ensinar aos seus filhos, para ensinar ao seu vizinho, para ensinar aos seus amigos o temor do Senhor. Amém, que seja. Porque esse temor do Senhor é límpido. E tem mais, ele permanece em paz. Não é alguma coisa que você faz simplesmente, como já falamos, para dar uma boa vida para os seus filhos, ou para você mesmo ter uma boa vida, para ter uma vida sossegada, uma boa aposentadoria, que nada disso é ruim. Mas qual é o propósito maior? Que seja o temor do Senhor, porque Ele é puro, é limpo, não há sujeira, não há nenhuma impureza, e Ele permanece. E sabe? Esse temor do Senhor, como sendo aquele que permanece, no final do versículo 24, Josué vai dizer para o povo: para que temais ao Senhor vosso Deus, quando? Todos os dias. Todos os dias. O objetivo é fazer com que todo o nosso trabalho, todo o nosso labor, faça com que pessoas reconheçam a Jesus como Senhor da sua vida. Faça com que pessoas reconheçam que precisam de Cristo. Estava conversando com uma pessoa esses dias, essa semana, e a gente percebe, estava falando com jovens ontem, a gente percebe quão difícil está a situação do ser humano. Alguém conversando comigo e falando sobre algumas situações, isso na escola, né? Uma situação que tem passado, separação, seu marido a deixou e ela queria que eu orasse por ela. Eu orei, claro que sim. E passei ali a falar, dar alguns conselhos, né? De acordo com a palavra do Senhor.
Mas então eu comecei, aí até aí estava tudo indo bem no sentido de, eu estou te entendendo, eu quero seguir os passos que você está me dando. Né? Eu quero observar os passos que você está sugerindo para eu seguir. Como um aconselhamento, como um psicólogo, e não há nenhum problema nisso. Mas aí então eu coloquei preço. Sabe por quê? Porque o problema não é só restaurar a família. Essa não é a questão. O problema não é só você resolver aquele problema particular. A questão aqui é aonde Cristo está na sua vida. Porque você pode resolver isso através de passos, através de princípios, através de orientações, aconselhamentos, seja com pastor, ou seja com psicólogo, você pode. Humanamente falando, nós podemos. O ser humano tem capacidade de resolver conflitos, resolver problemas. Mas até quando vai isso? Imaginemos que você resolva todos os seus conflitos e a partir daqui você viva uma vida show, sem problema, sem atrito com ninguém, sem conflito, família reunida no Natal, Ano Novo, coisa linda, maravilhosa, ninguém briga com ninguém, ninguém fofoca de ninguém. É possível isso? Eu acho que não, né? Mas enfim, vamos lá, imagine que você consiga. E aí você morreu. E aí você partiu. Entende o que eu quero dizer? O problema não são resolver os nossos conflitos aqui. Porque o que nós fazemos, as pedras que carregamos, o trabalho que realizamos, visa, como já falamos há pouco, conversão de almas. E conversão de almas é para a vida eterna. Quando alguém entende que a mão do Senhor é poderosa, e ele busca, eu quero temer ao Senhor, e ele realmente reconhece a Cristo como o Senhor da sua vida, não tem mais como voltar atrás. Ele foi salvo em Cristo Jesus. E eu vou dizer, todos os seus problemas foram resolvidos. Não, mas vai ter problema? Claro que vai. Mas agora ele é o Filho de Deus. E o Senhor o guardará. Assim como o povo de Israel, que o Senhor prometeu que eles iriam sair de lá, e eles iriam entrar na terra prometida. E isso aconteceu de fato. Da mesma forma, irmãos, a nossa história aqui, o nosso trabalho, as pedras que carregamos, devem servir para dizer às pessoas que eles precisam da vida eterna em Cristo Jesus. Eles não precisam simplesmente resolver problemas. E quando eu estava falando com aquela pessoa dessa semana, quando eu comecei a apresentar a Cristo a necessidade de conversão, você percebe que isso não me interessava mais. Não, esse passo eu não estou muito legal. Pode falar aí, mas eu não estou mais muito interessado nesse passo aí. Isso é tudo o que nós precisamos. Perceba, para que temam ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Não fosses vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades carregar pedras e deis fruto. Frutos para para a vida eterna. Para a glória. Não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para a vida eterna, para a glória eternamente. Não é um fruto que você vai dar aqui e vai gerar bons resultados, mas acaba por aqui. É para a vida eterna. E o que é a vida eterna? Que conheçamos a Cristo. Que tenhamos a Cristo como Senhor da nossa vida. Se as pedras que estamos carregando, se os labores que estamos enfrentando aqui não servir para que nós professemos a Cristo e que as pessoas precisam de Cristo como Salvador das suas vidas, irmãos, pode até ter muito valor nessa terra, mas vai acabar aqui. Louco.
Para que você está angariando tudo isso? Para que você está fazendo tudo isso? Para que carregar tanta pedra? Se tudo vai morrer. Mas se formos labutar, se formos chorar, se formos sofrer, que seja para fazer com que Cristo seja conhecido, para que todas as nações, inclusive começando na nossa casa, para que todas as nações conheçam que Cristo é Senhor. Eu conversei com um pastor certa vez, ele já é um senhor de idade, falecido agora, pastor Daniel, lá de Uberaba, e ele dizia para mim, meu pai, ele falava muitas coisas para mim, pastor. E quando eu era jovem, eu não aceitava o que meu pai falava, eu achava que ele era muito duro. Eu fui para a guerra, servi na guerra do Vietnã, voltou, ele até sofria as consequências da guerra, do pó laranja, né? E aí, ele conversando comigo, ele disse, só que hoje eu sei que meu pai estava certo. Hoje eu sei que meu pai estava certo. Era um pastor, era um homem de Deus, hoje está na glória. Mas ele precisou passar por essas experiências para perceber que o seu pai estava certo. E aquelas pedras que o pai carregou, e muitas vezes essas pedras diziam respeito à própria incompreensão do filho, de não entender o que o pai estava fazendo. Mas ele diz, hoje eu sei que o meu pai estava certo. Carregar essas pedras, ou seja, falar de Cristo, transformar pessoas, que não é o nosso trabalho, é o Espírito Santo, mas ser usados para isso, não é tarefa fácil não, irmãos. Vai muitas vezes chegar à incompreensão. Vai muitas vezes chegar, nós estávamos falando hoje, né, com relação a Larissa, ela fez aniversário ontem, agradecemos ao Senhor pela vida dela, fez 20 anos ontem, e quando ela tinha 17 anos, ela queria ir para Goiânia, né? E nós falamos não, mas estava tudo certo, ela já tinha arrumado tudo, estava tudo certo, era só ir. Tinha condição financeira, estava tudo lá, e ela iria receber lá, né, um valor para viver naquela companhia, treinar lá. Ela disse não. Ela se revoltou. Parece que está bonitinho, né? Se revoltou. Passou uma semana, 2 semanas chorando. Que pai aguenta isso? Ah, viu como eu sou um bom pai? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando dessas pedras que nós temos que pegar. Que pai aguenta isso? Ver a sua filha chorando 1 semana, 2 semanas. Sabe que ela está com o coração apertado porque você disse não para ela. São pedras, mas ela precisa aprender a temer ao Senhor, e que o Senhor tem o seu caminho. E se Deus me colocou como pai da vida dela para dizer não para ela, é não, e eu vou dizer não, e eu glorifico a Deus pelo não que eu dei a ela aquele dia, porque hoje ela pode dizer sim, meu pai estava certo. E eu estou falando de família, mas posso falar de vários outros temas. As decisões que nós possamos tomar na vida, com quem vamos nos casar, o trabalho que eu vou realizar, a decisão que eu vou tomar, como vou dirigir a minha casa, a minha vida, como vou dirigir o meu trabalho, como vou me relacionar com os meus vizinhos, lá no meu trabalho, com o meu patrão, com os meus colegas de trabalho, enfim, na igreja, como eu estou andando, como eu estou fazendo. Quando você resolve, quando nós resolvemos carregar essas pedras, preste atenção, vão ver, peso dessas pedras vão pesar no nosso ombro, porque até chegar em Gilgal, o ombro começa a doer. Mas vamos chegar em Gilgal e vamos colocar essas pedras lá, e aí o Senhor nos dará conforto, e vamos olhar para trás e vamos dizer assim, obrigado, Senhor, porque eu carreguei essas pedras, mas elas ficaram como testemunho, não meu, mas do Senhor. A sua mão poderosa fez isso. Que o Senhor nos abençoe. Terminamos aqui a nossa jornada. Encerramos aqui a nossa história sobre a vida de Israel, do povo de Israel, a saída do Egito. Algumas situações, é claro, até chegar na terra prometida com a travessia do Rio Jordão. E para finalizar, então, eles tiram essas pedras e colocam ali como um altar, para que os seus filhos, as próximas gerações e todas as nações vissem o que Deus fez na vida daquele povo. Ora, estamos, eu creio, prestes a chegar na nossa Canaã celestial. Que as pedras que estamos carregando aqui sirvam exatamente para glorificar o Senhor. Não glorificar a mim. Não falar o quanto eu fui inteligente, esperto, sábio, sortudo nessa vida.
para dizer: Senhor, Tu fizeste tudo isso através de mim e por mim, apesar da minha fraqueza. Que o Senhor nos abençoe e possamos olhar para Ele, glorificar Ele como Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, adoramos o Teu nome. Rogamos ao Senhor que, assim como o Senhor fez com Israel, prometendo-lhes a vida eterna, ou seja, a posse da bênção eterna daquela terra, e o Senhor também já tem nos prometido a bênção eterna, a possessão do Teu céu. Ó Senhor, que assim como o Senhor ensinou a eles, o Senhor nos ensine também a confiar no Senhor. E que tudo que façamos aqui, essas lutas, essas pedras, esses trabalhos que realizamos, sejam para a Tua honra e glória, seja para professar de Ti realmente o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu Filho Jesus Cristo. E que para a vida eterna nós possamos colocar todo o nosso trabalho exatamente para o Teu louvor e para a Tua glória. Muito obrigado por cada um que aqui está nesta noite, por cada família, por cada irmão, por cada irmã, cada jovem, cada criança. Abençoe a Deus para que nós possamos estar crescendo como igreja, como um povo que realmente conhece o Senhor, deseja conhecer mais e mais do Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, abençoa-nos nessa semana, todos os nossos trabalhos, os nossos labores e desafios, e todas as bênçãos que vierem das Tuas mãos, ó Pai, que nós possamos reconhecê-las e possamos sim glorificar o Senhor. No mais, muito obrigado por tudo. Te agradecemos e nos despeça em paz e pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite. Nosso curso está encerrado.